Aproveitando a posição que estamos, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 15, apenas o versículo 4, depois nós vamos ler 1 Coríntios 10, 11 e 12. E por último nós vamos ler Efésios 6 e 4. E vai ter um momento na mensagem que eu vou pedir para você abrir um texto. E nesse texto, então, nós vamos extrair algumas ideias principais do texto. Então, nós vamos permanecer naquele texto. Mas eu anuncio esse momento. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vou ler de novo. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Agora 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. Diz a palavra do Senhor: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Vou repetir, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Agora, por último, Efésios, capítulo 6, apenas o versículo 4. E o principal é a segunda parte do texto. Efésios 6, verso 4. Eu vou ler duas vezes a parte final do texto. Agora eu vou ler todo ele. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quantos podem dizer amém? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar com a gente. Esta palavra tem endereço. E eu te louvo porque o remetente dela é fiel. Que nós, como destinatários, possamos abrir bem os nossos ouvidos espirituais. Abrir, Senhor, o nosso coração, para que a Tua palavra traga instrução e traga, acima de tudo, salvação para a nossa família. Tudo que nós mais queremos, Pai, é terminar no céu com a nossa família. Por isso, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, por favor, sentem-se. O título dessa mensagem é uma advertência aos pais para que não falte disciplina e instrução do Senhor lá em casa. Uma advertência aos pais. Esse é o título da nossa mensagem e vamos a ela já.
Nosso principal adversário, Satanás, aquele que odeia as famílias e de forma cruel, covarde e obstinada procura destruir as crianças, afastando-as de Jesus. Ele sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, orienta os pais sobre a responsabilidade de ensinar as crianças sobre o reino dos céus. Ele sabe que é responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a temer ao Senhor e andar na sua presença. Mas o fato dele saber isso serve para que ele faça de tudo que esteja ao seu alcance para entreter, distrair os pais dessa missão, ocupando os pais em outras coisas menos importantes do que criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor. Vamos confirmar o que a Bíblia diz em Deuteronômio, por favor. Abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós temos instrução aqui para a família. Temos instrução para a nação. Poderia estar escrito: ouve, ó Brasil, ouve, ó Rio Grande do Sul, ouve, ó Vacaria, mas está escrito: ouve, pois, Israel. O que Israel precisava ouvir? Israel precisava ouvir o Senhor. O nosso Deus é o único Senhor. E porque essa verdade absoluta deve prevalecer no coração das pessoas, a ordem do Senhor no versículo 5 é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha só, 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esta era a ordem do Senhor para os pais, que os pais entendessem que não há outro Deus no universo. Existe só um Deus vivo e verdadeiro. E que a este Deus, nós, pais, precisamos amar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. E a esse Deus, nós fazermos com que Ele seja o principal dentro da nossa casa. E que nós cerquemos a nossa família dessas verdades e desta prática de vida, e não esqueçamos dos nossos filhos. Agora eu queria levar vocês para Juízes, por favor. Venha comigo ao livro de Juízes. E eu quero mostrar rapidamente uma geração que falhou na sua missão e não obedeceu à palavra do Senhor. Juízes, nós vamos ler 2,
1, 2 e 3, e depois 10 a 12. Versículos 1, 2 e 3 e versículos 10, 11 e 12, de Juízes capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Quanto a vós, não fareis concertos com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Ali a tragédia. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pergunta o anjo do Senhor. Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Veja, o Senhor está dizendo que como eles não deram ouvidos à sua voz, o Senhor estava desobrigado de cumprir a promessa que tinha feito, de fazer com que eles tivessem vitória aonde eles passassem. Agora 10, 11 e 12 do mesmo capítulo. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou. Olha a tragédia. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, que são deuses pagãos, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra da escravidão, a terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam em redor, que havia ao redor deles. E o pior, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Agora, eu quero que você abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 7, e por favor, deixe a Bíblia aberta aí. Jeremias, capítulo de número 7, por favor, deixe a Bíblia aberta aí, porque aqui nós vamos parar um pouquinho e vamos pensar em alguns textos que estão narrados aqui, com base naquilo que eu já falei. Ou seja, se nós obedecermos à voz do Senhor, tendo Ele como único Deus, se nós o amarmos de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, se nós guardarmos a palavra do Senhor e praticarmos, e ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos, o Senhor promete que vai abençoar a nossa família, que vai salvar a nossa família, e que vai dar para nós tudo de bom que Ele pode dar. Porém, se nós desobedecermos a palavra do Senhor e não fizermos o que o Senhor mandou, como aquela geração de juízes que se apartou do Senhor, que não ensinou os seus filhos acerca do Senhor, e os seus filhos
já não tinham mais o que ensinar para os outros filhos, para os seus filhos. Então, de geração em geração, eles foram ignorando a Deus. Então, eles passaram por muitas dificuldades. Eles foram, por causa da desobediência, eles foram afastados de Deus. E conforme nós vamos ler na palavra do Senhor, eles começaram a andar de ré. Eles começaram a andar para trás. E eles sofreram muito por causa da desobediência do Senhor. A ordem do Senhor era extremamente clara. E a ordem do Senhor não era difícil de obedecer. Mas, como eu disse quinta-feira, eu quero repetir agora, antes de nós irmos para alguns versículos de Jeremias 7. O que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso, para abençoar o seu povo, Ele exigiu do seu povo duas práticas. Quando vocês entrarem na terra que eu prometi dar a vocês, vocês vão plantar durante 6 anos. No 7º ano eu quero que a terra descanse. Ninguém vai plantar nada. A terra vai descansar. Essa era uma ordem do Senhor para que eles cumprissem o ano sabático. Outra ordem que o Senhor tinha dado é que Ele tinha escolhido dentre as tribos de Israel, Ele tinha escolhido uma tribo. E para essa tribo, Deus não deu terra. Deus não deu uma herança, um território. O que significa isso? Significa que aquela tribo não teria onde plantar e não teria onde criar os seus animais. E naqueles dias, plantar e criar animais, plantar e colher e criar animais, era o meio de sobrevivência. Como então aquela tribo que Deus escolheu e separou ela para um trabalho específico, como que aquela tribo sobreviveria? Então Deus disse para a tribo de Levi: eu sou a herança de vocês. Vocês não receberão herança, porque eu sou a herança de vocês. E vocês vão cuidar da parte espiritual do povo. Vocês vão cuidar da parte do culto. Vocês é que vão organizar tudo que eu mandar acerca do culto. E vocês terão a responsabilidade de não deixar o meu povo se afastar de mim. Então vocês vão estar intercedendo pelo povo, ensinando o povo a minha palavra e ensinando eles a temer o meu nome e andar nos meus caminhos. Mas a questão da sobrevivência, como é que fica? Então Deus disse para todas as outras tribos: vocês vão pegar a 10ª parte de tudo que vocês plantar, de todos os animais e de todas as colheitas, e vocês vão trazer a tribo de Levi. A tribo de Levi recebia a 10ª parte de todas as outras tribos. Agora, porque eram mais de 10 tribos, agora a gente pode fazer o cálculo, que não só a tribo de Levi tinha o Senhor como herança, e tinha a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da nação e do culto ao Senhor, mas eles agora iam ser a tribo que melhor ia viver, com mais recursos do que todas as outras tribos. E quem decidiu que seria assim? Não foram eles, mas foi o Deus que escolheu a tribo de Levi. Muito bem.
Qual eram as obrigações das tribos? Financeiramente, fazer a terra descansar no 7º ano, e todas as colheitas e de todos os animais trazer a 10ª parte para a tribo de Levi. Esta era a ordem do Senhor para o seu povo. Mas o que aconteceu? O povo começou a observar que as outras nações serviam os seus deuses, e que estes deuses deixavam os seus povos, os seus súditos, os seus adoradores. Ele não exigia o ano sabático. E esses deuses também não exigiam dos seus adoradores, não exigiam a 10ª parte das finanças, das riquezas, do patrimônio das pessoas. Quando Israel observou isso, Israel então cresceu o olho. Opa, se nós deixar o nosso Deus e servir os deuses das outras nações, nós não vamos mais precisar cumprir o ano sabático. Nós vamos poder plantar ininterruptamente. E nós não vamos também mais precisar levar dízimos e ofertas para a tribo de Levi. Uau! Vai ser uma grande coisa fazermos isso. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer isto. Ano após ano, década após década, século após século, eles começaram a fazer isto. Só que, em grande parte do tempo, eles faziam essa aliança com os deuses pagãos, mas eles ficavam com medo de se afastar totalmente do Senhor. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma mistura. Eles não abandonaram totalmente o Deus deles, aquele que tinha livrado eles, aquele que tinha escolhido eles, aquele que tinha dado a eles a aliança, a palavra, a bênção, tantas coisas Deus tinha dado para eles, mas eles fizeram aliança com os deuses pagãos. E aí virou uma mistura. Neste capítulo 7 de Jeremias, que eu espero que esteja aí aberto na sua frente, ou se você não tem a Bíblia, você esteja olhando para o texto que vai aparecer na tela aí, por favor, a partir do verso 1, veja o que acontece. Nesse contexto de mistura, nesse contexto de tentativa de servir a Deus e servir os deuses de uma maneira desobediente, rebelde, mas que eu vou mostrar para vocês com expertise, eles achavam que estava tudo bem. E o que é que levava eles a pensar que estava tudo bem? O rei Davi teve um desejo no seu coração. Ele não queria mais que a arca andasse pelo tabernáculo, que ela habitasse em tendas. Então Davi decidiu: eu vou construir um palácio para Deus. Eu vou construir um grande templo para Deus. E dentro deste templo eu vou construir o lugar santíssimo, o lugar santo, um novo pátio, num lugar estabelecido pelo Senhor. Deus não deixou Davi fazer isto, mas porque ele era um guerreiro, ele tinha derramado muito sangue, ele tinha matado muita gente. Mas Deus disse: teu filho Salomão vai fazer isto. E Salomão realmente faz. E ele faz um grande templo ao Senhor. Era algo extraordinário.
o que Salomão, com a sua sabedoria e com as riquezas que Deus fez chegar para a construção do templo, foi feito aquele templo. E mais do que isto, no dia da inauguração do templo, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquela obra, que Deus desceu naquele lugar. A glória de Deus veio sobre aquela casa, e Deus disse: aqui será a minha habitação aqui na terra. E agora, irmãos, eles não queriam abrir mão deste templo onde Deus tinha separado, tinha consagrado, tinha se agradado, mas eles também não queriam abrir mão dos deuses. Até porque os deuses não cobravam ano sabático e nem dízimos e ofertas. Então, nessa tentativa de fazer uma mistura, eles tinham criado uma nova formalidade de culto, uma nova maneira de servir a Deus, não segundo a palavra do Senhor, mas segundo a expertise deles, segundo a malandragem deles. Aí sabe o que Deus faz? Vamos para o versículo 1. Você está olhando para o versículo 1? Agora olha para mim e diga depois de mim: Deus não quer religiosidade, Ele quer relacionamento. Outra vez, Deus não quer religiosidade, Ele quer relacionamento. Só os pais, por favor, digam agora: só as mães, por favor, digam agora: só quem não é pai nem mãe, por favor, diga bem forte agora: então Deus chama o seu profeta, chama o seu escolhido, e ele diz para o profeta Jeremias: Jeremias, vai até o templo, mas não entra, fica na porta. O profeta era o representante de Deus ali. O profeta naqueles dias era a voz de Deus. Quando ele abria a sua boca, era como se Deus estivesse falando diretamente com o seu povo. Quando o profeta é orientado pelo Senhor, palavra que foi dita a Jeremias pelo... Ei, você pode olhar aí no versículo 1, foi dita uma palavra pelo... Então é o Senhor que está falando com Jeremias. O que ele disse para Jeremias? Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor. Vejam, irmãos, que Deus não está disposto a entrar no templo. E isso fica evidente porque ele manda o seu profeta, o porta-voz da sua palavra, ficar na porta. Por quê? Porque Deus sabia que o coração do povo estava porta para fora. O coração do povo não estava porta adentro do templo. Então Deus, é como se ele dissesse: eu não vou entrar dentro do templo, porque o povo não está com o seu coração ali. Eles me adoram com os seus lábios, mas o seu coração, os seus pensamentos estão bem longe de mim. Então eu não vou entrar lá. E nem você, Jeremias. Você vai ficar na porta, e da porta você vai falar a minha palavra para o povo.
Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O que o Deus de Israel diz para eles? Ei, mudem de vida, mudem a maneira de viver, endireitem os vossos caminhos estão tortos diante de mim. Versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas. O que os falsos diziam? Os falsos proclamavam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar Eles deixaram de adorar o Criador do universo para adorar um amontoado de pedras, de ouro, de madeira nobre. Eles estavam adorando o templo. Eles tinham se esquecido que a única razão daquele templo era a presença da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas eles estavam agora fiados no templo. E o que Deus esperava deles? Deus não esperava deles adoração ao templo. Deus esperava dele, versículos 5 a 7. 5 a 7, seus olhos estão aí? Diz assim o Senhor: mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos, melhorardes as vossas obras, e se deveras fizeres juízo entre um homem e o seu companheiro, se vocês não oprimirem o estrangeiro, se vocês não oprimirem o órfão e a viúva, se vocês não derramarem sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Olha a misericórdia de Deus aqui, irmãos. Eles estavam todo errados, eles estavam com a vida torta, eles estavam provocando a ira do Senhor. Mas o que o Senhor está fazendo? O Senhor está chamando eles para o arrependimento. Deus está dizendo: vocês estão me provocando, vocês estão desejando que eu destrua vocês, mas eu amo tanto vocês, que apesar de vocês estarem vivendo uma vida totalmente errada perante mim, totalmente contrária à minha palavra, se vocês mudarem, se vocês se arrependerem, e se vocês se voltarem para mim, ainda há solução. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quem conhece a história sabe que, infelizmente, eles não aproveitaram a oportunidade que Deus estava dando para eles. E por que eles não aproveitaram a oportunidade que Deus estava dando para eles? Versículo 8. Versículo 8 diz: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. O que Deus estava dizendo para eles? Vocês estão ouvindo de tudo, menos o que vocês deviam ouvir. Vocês emprestam os ouvidos para todo tipo de conversa, todo tipo de promessa, todo tipo de ocasião, mas vocês não ouvem a minha voz. Versículos 10 e 11, olha como é que estava a situação deles. Versículos 10 e 11.
E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Versículo 11: é pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O que o Senhor viu? Que eles estavam usando a liberdade que Deus tinha dado para eles, mas eles estavam usando a liberdade que eles tinham para fazer tudo que não agradava a Deus. Versículo de número 9 fala das práticas abomináveis que eles estavam fazendo, e eles estavam profanando o nome e a casa do Senhor. E agora o Senhor vai dizer para eles: olha, vocês pensam que eu estou aí nessa casa, vocês pensam que eu entro aí nesta casa, mas ei, isso não acontece mais. Por quê? Porque eles tinham feito da casa do Senhor um covil de ladrões. Eles tinham feito a casa do Senhor um lugar de gente avarenta, de gente que só se preocupava com o seu prazer, que só se preocupava com a sua vida financeira. E eles estavam fazendo confusão, porque a casa de Deus era um lugar de adoração, era um lugar da presença e da glória de Deus, não era um lugar para eles transformar no que eles tinham transformado. Versículo 13, por favor, vai mostrar outra coisa. Está escrito no versículo 13: agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei. Ei, olha o que está escrito aqui, preste atenção. E eu vos falei, madrugando e falando, madrugando e falando, madrugando e falando. E o que eles fizeram? Eles não deram ouvidos à voz do Senhor. O Senhor não se cansava de chamar eles ao arrependimento, de chamar eles a uma mudança, a uma transformação. Mas eles se faziam de surdos. Eles não queriam a voz de Deus. Eles só queriam ouvir o que interessava a eles. Eles só queriam ouvir o que massageava o ego deles. Eles só queriam ouvir as falsas promessas dos deuses. Então, o profeta Jeremias vai fazer uma denúncia muito grave. O profeta Jeremias, instruído pelo Senhor, vai fazer uma revelação, uma denúncia muito grave. Verso 18. Por favor, coloque os seus olhos no texto. O que o profeta vai dizer? O que é que eles estavam fazendo? Versículo 18. Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha. Ei, tem algum problema aqui? Filho recolher lenha, pai acender fogo, mãe preparar bolo. Tem algum problema aqui? Não teria. Não teria problema nenhum se essas ofertas, se essas oferendas, se esse trabalho não fosse feito para quem estava sendo feito.
eles faziam bolos. A quem, por favor, que diz a sua Bíblia? Eles faziam isso a uma deusa. A uma deusa que nasceu na Torre de Babel. A uma deusa que se constituiu como deusa desde Gênesis capítulo de número 11. A filha de Cuxi, Semarímanes, ela se instituiu como deusa. E foi a mulher que se apaixonou pelo próprio filho. E com ele casou-se. E com ele teve um filho chamado Tamuz. E a partir desta deusa, sempre houve nas nações mulheres que eram adoradas. Então nós temos esta de Gênesis 11, nós temos a deusa Íris, e nós também temos esta deusa nesses dias, que era chamada a Rainha dos Céus. E o que eles faziam? Eles preparavam as oferendas e ofereciam a essa deusa, a essa pagã, a esses ídolos. Por quê? Porque os ídolos dos povos não exigiam deles o ano sabático e nem exigia deles os dízimos e as ofertas. E isto, diz o texto, eu não terminei de ler, fazia o quê? Faziam com que Deus se alegrasse, sim ou não? Fazia com que Deus ficasse irado. Mas graças a Deus, que enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto a dispensação do Espírito estiver de pé, mesmo que Deus se ire todos os dias, a misericórdia do Senhor prevalece sobre a sua ira, e Ele continua chamando as pessoas ao arrependimento. A prova disso nós encontramos nos versículos 23 a seguir. Olha o que o Senhor esperava. Glória a Deus. Olha o que o Senhor esperava, 23 a seguir. Mas isto lhes ordenei dizendo. O que Deus estava dizendo? Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Para quê? Para o bem de Deus? Deus estava pensando só em si? Não, Deus estava pensando nele. Deus está cansado de ver eles andando de ré, andando para trás, sofrendo como eles estavam sofrendo. Então Deus está dizendo: ei, se vocês se voltarem para mim, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem no meu caminho, eu vou fazer com que vocês conheçam o bem que eu posso fazer. Versículo 24. Mas, vamos dizer todos juntos, mas nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, andaram no propósito do seu coração malvado. E eu disse para vocês que eu ia mostrar no texto, e está aí. E quando uma pessoa anda segundo as suas opiniões, quando uma pessoa ignora a Bíblia, quando uma pessoa ignora a voz de Deus, quando uma pessoa ignora a palavra de Deus, as misericórdias de Deus, o presente de Deus chamado Jesus Cristo, quando as pessoas voltam as costas para Deus, quem é que se ferra? Deus ou as pessoas? As pessoas, e diz o Senhor:
e andaram para trás e não para frente. Pior, existe uma coisa pior do que andar para trás. É andar para baixo. É andar rumo ao lago de fogo e enxofre. Ei, Deus nos criou para andar para frente. Gostou dessa? Então prepara um glória a Deus melhor ainda. Deus nos criou para andar para cima. Esta é a vontade do Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, andemos para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima. Esta é a vontade de Deus para nós. Versículo 25 a seguir. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos e nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Agora, meus irmãos, eu queria mostrar a pior parte para vocês. Eu disse que os deuses não cobravam duas coisas. O que eles não cobravam? Ano sabático e dízimos do seu povo. Mas eu não disse que eles não cobravam nada. Eu disse que eles não cobravam ano sabático e não cobravam os dízimos. Eu não disse que eles não cobravam nada. Preparem-se para o que vocês vão ouvir. Versículo 31. Jeremias 7:31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom. Ano sabático, dízimos, o que os deuses cobravam? Tragam vossos filhos para serem mortos no meu altar. Os sacerdotes dos deuses orientavam o povo, que o povo trouxessem os seus filhos para serem sacrificados no altar dos deuses. Sabe o que é muito triste? É que eles não queriam dar ano sabático. Eles não queriam dar dízimos ao Senhor. Mas eles aceitaram entregar os seus filhos para Satanás. O meu dinheiro eu não dou. As minhas posses eu não dou. Mas se Satanás quiser levar meus filhos, ele não levando a minha casa, ele não levando o meu carro, ele não levando o meu dinheiro, ele não levando o meu trabalho, se ele quiser, pode levar meus filhos.
e edificavam os altos de Tofete, que no vale do filho de Rinom, que está no vale, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. Olha o que diz o Senhor, que eu, Jeremias, diz para eles, eu, o Senhor, nunca ordenei que eles fizessem. Por quê? Deus nunca ordenou isso, porque nunca subiu ao coração de Deus que o seu povo entregasse os seus filhos a Satanás. Mas o que sempre esteve na mente de Deus é que o seu povo entregasse os seus filhos a Ele, para que Ele abençoasse os seus filhos e levasse toda a família para o céu. E alguém pode pensar, nossa, que povo ruim, que geração era aquela? Entremos no capítulo 8, mas pode ficar tranquilo. Aqui a gente vai ler poucos versículos. Jeremias capítulo 8, verso 3. E escolherás antes a morte do que a vida, de todo o resto do que restarem. Olha o que Deus vai chamar o seu povo. Olha o que Deus vai chamar o seu povo. Por favor, Deus chamou o seu povo de quê? Deus chamou o seu povo de raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dará à avareza. E olha a ruína da casa de Israel, desde o profeta até o sacerdote. Deus está dizendo que vai mandar um espírito de avareza consumir eles. Você acha isso ruim? O último versículo que eu vou ler essa noite. Eu disse o último versículo. Eu não disse a última palavra. Ok? Mas o avião vai começar a embicar para baixo. Fica tranquilo. Jeremias capítulo 8, verso 8. Olha o que eles diziam, irmãos. Não dando ouvidos à voz do Senhor, fazendo tudo que Deus não mandou fazer, trocando os filhos por dinheiro, por trabalho e por riquezas. Olha o que eles achavam deles mesmos. Versículo 8. Como, pois, dizeis? Nós somos sábios. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Eles estavam vivendo uma condição terrível. Mas o que eles achavam? Que eles estavam certos. Que eles estavam abafando. Você viu alguma coisa aí, Michel? Que eles estavam abafando.
que eles estavam com tudo, estavam com a vida toda errada. Eles estavam entregando os filhos para Satanás, e eles se achavam os sábios, eles se achavam os entendidos. Ei, eu pergunto, tem alguma relação com a nossa geração esta mensagem? Será que essa mensagem a gente pode aproveitar alguma coisa para os nossos dias? Será que tem pais por aí entregando seus filhos aos demônios, enquanto eles estão preocupados em acumular riqueza, em aumentar os tesouros, em aumentar seus impérios, em trabalhar dia e noite para acumular, e estão com o coração nas coisas, e estão dizendo a todos em todo instante: coisas são mais importantes que pessoas, coisas são mais importantes do que os filhos que se virem. Eu quero amontoar, eu quero montar o meu castelo. Será que tem gente vivendo assim hoje em dia? Então eu quero começar a terminar dizendo: a falsa religiosidade dá uma falsa sensação de bem-estar. A casa espiritual está caída, a presença de Deus se foi, a pessoa está desobedecendo ao Senhor, a pessoa está vivendo no pecado, mas ela acha que está tudo bem. Mais ou menos como aquele tipo que diz assim: para que eu preciso de Jesus se eu nunca matei? Eu nunca roubei, de vez em quando faço até umas esmolas, de vez em quando eu até vou numa igreja. Segundo, apesar de não estar vivendo como Deus quer que vivamos, ainda assim, a gente está vivendo melhor do que um monte de gente que está vivendo na presença de Deus. Eles pensam financeiramente. Olha o coitadinho do irmão lá, está lá tantos anos dentro da igreja, ainda paga aluguel, nem conseguiu comprar um carrinho ainda, trabalha lá naquele emprego há 15 anos, ganhando aquela merrequinha lá. Pelo menos eu estou por cima da carne seca. Mesmo sendo avarentos, financeiramente, está valendo muito a pena por causa das melhoras. Ou seja, se a vida material está boa, que se lixe a espiritual. Então eu pergunto: como estão as convicções dos nossos filhos em relação a Deus, em relação à igreja de Jesus e ao seu envolvimento com ela? O que pensam os nossos filhos sobre Deus? O que pensam os nossos filhos sobre a igreja de Jesus? Nossos filhos têm prazer de estar na casa do Senhor e querem passar tempo com Ele? Ou será que não estamos sacrificando os nossos filhos no altar dos ídolos? E em vez de eles quererem vir para a casa de Deus, eles querem shopping centers, eles querem boates, eles querem pubs, eles querem posto de gasolina para tocar sonzeira lá no último, beber todas e comer todas. Nossos filhos querem a presença de Deus e a casa de Deus, ou eles querem ser gamers? Numa hora dessas, em que estamos no culto, será que seus filhos não estão afundados nos vícios? E eu não estou falando de cocaína, não estou falando de maconha, pode ser do videogame,
pode ser da internet, do Facebook, dos sites de relacionamento. Você sabe o que seu filho está vendo lá? Ele tem senha, ou ele pode acessar qualquer coisa. Corremos o risco de, quando quisermos que os nossos filhos se voltem para Deus e busquem o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, corremos o risco de eles não quererem mais. Sabe por quê? Porque Satanás fez uma laçada tão bem feita, e não é culpa do diabo, e muito menos culpa de Deus. Foi por causa da nossa avareza, foi por causa do nosso apego às coisas materiais, que nós entregamos os nossos filhos nas mãos dos ídolos, nas mãos dos ímpios, e deixamos de criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí, quando nós quisermos que eles se voltem para Deus, sabe como é que nós podemos encontrá-los? Eu vou precisar quebrar uma palavra minha. Senhor, me perdoa, mas eu preciso quebrar uma palavra que eu disse. Eu preciso que você se levante e abra Colossenses 3:21. Eu tinha dito que era o último texto, mas eu tenho mais um. Com o perdão de Deus, eu quero ler Colossenses 3:21. Colossenses 3:21 diz assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Como é que a gente pode fazer um filho desanimar? Quando tudo que esse filho quer é Deus. Quando tudo que esse filho quer é a casa de Deus. Quando tudo que esse filho quer é cantar no coral da igreja. Quando tudo que esse filho quer é participar das aulas da escola. Quando tudo que esse filho quer é ser um soldadinho de Cristo, uma florzinha de Jesus. Mas os pais não estão nem aí para os desejos dos filhos. Aí sabe o que acontece? Essas crianças que choravam para vir na casa de Deus, essas crianças que amavam a casa de Deus, porque os seus pais não levaram elas para a presença de Deus, elas crescem. E aí, elas se animam para o mundo, elas se animam para o pecado, e em relação a Deus, elas desanimam. Elas perdem a vontade pelas coisas de Deus. E quando elas se afundam no pecado, o pai naca e a mãe naca, tardiamente, tarde demais, querem trazer os seus filhos para o Senhor, mas para o Senhor eles estão desanimados. Eles não têm mais vontade nas coisas de Deus, porque eles estão no laço do passarinheiro, lá no mundo, nas garras de Satanás. Quem botou eles nas mãos de Satanás? Vamos cantar? Já vem aí a oração. Prepare seu coração para a oração. A oração vai ser muito forte. Cadeias vão quebrar aqui essa noite. Obrigado, Senhor. Deus vai quebrar cadeias aqui essa noite. Deus vai trazer libertação na mente de pais esta noite. Te agradeço pela minha família e por tua
presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Você pode clamar pelo sangue de Jesus. Você pode invocar o nome de Jesus. Vai invocando o nome de Jesus. Isso pela minha família e por Tua presença há poder no Teu meu sangue, lar. há poder no Teu sangue para Te quebrar o laço agradeço do passarinho. pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Só em Ti, só em Ti. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Quero orar. Quero orar, sabe por quê? Porque eu quero ouvir você me dizer: pastor, os meus filhos são como eu. Eles amam cantar para Jesus. Os meus filhos são como eu. Eles amam ler a palavra de Jesus. Os meus filhos são como eu. Eles ficam dizendo: está na hora do culto, hoje tem culto, eu quero ir para o culto. É esse testemunho que eu quero ouvir. Eu quero ouvir você me contar que a sua filha quer ser uma dentista. Sabe por quê? Porque ela quer cuidar dos dentes dos crentes de graça. Que a sua filha quer ser médica porque ela quer cuidar da saúde dos irmãos dela na fé. Sabe qual é o testemunho que eu quero ouvir? Que o seu filho quer ser engenheiro para fazer um projeto de ter habitação para todos os crentes que não têm casa na igreja. É para isso que teus filhos querem se formar? Ou a única coisa, o único critério que eles têm para ter uma faculdade é saber qual é que dá mais dinheiro?
Qual é a que está dando mais? Qual é que... Ah, que vai dar mais, é nessa que eu vou. Igreja, estou nem aí para a igreja. Seus filhos não precisam do melhor videogame. Seus filhos não precisam de R$1 milhão na conta bancária. Nossos filhos precisam de Deus. Nossos filhos precisam da bênção do Senhor. Nossos filhos precisam do temor do Senhor. Nossos filhos precisam andar nos caminhos do Senhor. Porque se eles amarem a Deus sobre todas as coisas, Deus vai dar a maior recompensa que um ser humano pode receber: o céu. E eu quero entrar com a minha família no céu. Você quer entrar com a sua família no céu? Então nós vamos fazer um pacto aqui com Deus. Os meus filhos eu não vou entregar para Satanás. Por dinheiro nenhum, por trabalho nenhum, por fama nenhuma, por posição nenhuma, por título nenhum, por bandeja de Satanás nenhuma, os meus filhos eu não vou entregar a Satanás. Os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Eles vão viver para a glória do Senhor. Eles vão viver para a glória do Senhor, porque eles são do Senhor. Vamos fazer esse pacto? Pastor, eu já dormi nas palhas. Trabalhando dia e noite eu já dormi nas palhas. Eu não vi meus filhos crescer. Não levei meus filhos para a igreja. Hoje meus filhos não querem nem saber de igreja de Jesus. Eles têm raiva de crente. Eles têm raiva de Jesus. É verdade que eles estão financeiramente tão bem, mas eles não querem saber de Deus. E agora? Agora, meu querido, só Deus para quebrar esse laço do passarinheiro. Mas você lembra que em determinado momento da mensagem eu disse que Deus nos chama ao arrependimento? Se nós se arrepender, Deus vai quebrar o laço do passarinheiro. E os nossos filhos terão prazer de estar na casa do Senhor. Os nossos filhos serão uma bênção nas mãos do Senhor. Não importa a profissão, a faculdade que eles vão fazer, eles acima de tudo, eles temem a Deus, eles servem ao Senhor. Então eu faço uma última pergunta para orar. O que vale a pena? Qual a moeda pela qual vale a pena trocar os nossos filhos? Para Israel, o ano sabático e os dízimos. Qual a moeda que vale a pena entregar os nossos filhos para Satanás? Nenhuma. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Por favor, levante sua mão direita ao céu. Levante sua mão direita ao céu. E faça um pacto com o Senhor. Eu queria que você começasse a conversar com Deus agora. Eu queria que você dissesse: Deus, eu não quero te servir de lábios. Eu não quero te servir superficialmente. E eu também não quero te servir sozinho. Eu não quero te servir sozinha. Eu quero te servir com a minha casa. Eu quero que a minha casa tenha prazer no Senhor. E lá em casa todos digam: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Obrigado, Pai, porque o Senhor quer o nosso bem. E o Senhor quer que a gente ande para frente e para cima. Para frente e para cima. Deus, eu te agradeço porque tem gente dizendo agora: Deus, chega de andar para trás. Obrigado por essa pessoa que acabou de dizer: Deus, chega de andar para baixo. A partir de hoje, eu faço um pacto contigo e eu vou andar com a minha família para frente e para cima, para frente e para cima. Só quem quer ir para frente e para cima, diga comigo: para frente e para cima, para frente e para cima. Dá para dizer mais forte? Esta é a vontade do Senhor, irmãos. Que nós priorizemos a vida espiritual. Porque se tem Jesus lá em casa, temos tudo. E se Jesus for embora da nossa casa, pode ter faculdade, pode ter salário altíssimo, pode estar por cima da carne seca materialmente, mas não vai ter nada, porque nada trouxemos para esse mundo, e absolutamente nada podemos levar dele. Por isso, para viver com Jesus, a gente precisa de bem pouquinho. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Ouvimos a Tua voz. Esta semana nós vamos provar se nós queremos a Tua voz ou nós não vamos dar ouvidos à Tua voz. Depois, Pai, se nossos filhos forem parar nas mãos de Satanás e nós andarmos para trás e para baixo, nós nunca teremos do que nos queixar, porque o Senhor, no dia 7 de fevereiro, na Assembleia de Deus de Vacaria, o Senhor avisou o seu povo, o Senhor ensinou o seu povo, e o Senhor revelou que a sua vontade é nos levar para frente